estamos na 67ª comissão, né, CSW. É uma comissão que foi fundada, foi criada antes da Declaração dos Direitos Humanos, ou seja, há quanto tempo a gente está nesse debate? Por que eu começo falando isso? Porque a gente não tem mais como esperar para falar de igualdade de gênero e realmente começar a agir. A gente está falando há bastante tempo, né? A gente precisa realmente que todos os atores da sociedade tomem posição e tomem ação. O propósito dos movimentos é justamente esse, é sair de um lugar só de discurso, sensibilização, que também é importante, a gente precisa mudar narrativas, a gente precisa construir uma nova gramática sobre esse tema, mas a gente precisa agir. E como que a gente faz isso? Com metas claras, compromisso público, com ações concretas, políticas públicas e privadas e indicadores que a gente possa medir, comparar e acompanhar. Hoje, quando a gente fala da inclusão financeira, por exemplo, a gente está falando de aproximadamente 34 milhões de pessoas que não têm acesso à inclusão financeira. Sobretudo, para além da inclusão financeira, eu acho importante destacar a cidadania financeira. E por que isso é importante? Hoje, quando a gente fala dos adultos economicamente ativos, ou seja, os que possuem conta bancária e que têm acesso a uma forma de receita, algo em torno de 74% estão em processo de endividamento. Então, cada vez mais se faz necessário a gente trazer o conceito de cidadania financeira, que é, para além de incluí-los financeiramente, a gente falar desse relacionamento com o dinheiro, né? De que forma que ele traz a educação financeira para o cotidiano, para a gente tentar, a curto prazo, começar a mover esse ponteiro desses números que são tão terríveis. Dados recentes do IBGE, eles demonstram que a maior parte da população brasileira se autodeclara preta e parda. Quando a gente vai para os dados de população e idade ativa, que são pessoas de 14 anos ou mais, empregadas ou desempregadas, hoje nós temos 28%, que é o maior percentual deste indicador, representado por mulheres negras, ou seja, pretas e pardas. Quando você vai para o mercado de trabalho, você tem mulheres pretas e pardas, né, empregadas na casa dos 13%. E aí a gente tem uma discrepância muito grande, né, entre o percentual de mulheres ativas, né, e o percentual de mulheres empregadas. Isso demonstra que nós temos uma realidade, né, uma difícil realidade, que essa realidade ela precisa ser tratada. O ecossistema que a gente tem, seja interno, que a gente está falando de mais de 30 mil pessoas, seja externo, quando a gente tem em torno de 1 milhão de pontos de vendas. Como que a gente fala com essas pessoas, com esses clientes? Qual que é o tom que a gente utiliza? Como que a gente pensa os nossos produtos e serviços? Como que a gente se correlaciona entende essas pessoas como pessoas, humaniza essas relações e olhando para dentro, que é uma empresa que a gente fala o que é sempre de resultado, de performance, a Ambev sempre foi muito reconhecida por isso. Então, como que a gente está olhando para essas pessoas? Eu consigo olhar para essa individualidade e fazer um convite às pessoas a se autoconhecerem, conectarem com o seu potencial e poderem ter uma atuação mais efetiva. De que forma? Se respeitando. A gente acabou de ouvir, né, a questão das pausas, né, aqui no painel, o quanto que é importante para a gente olhar para isso. E quando, voltando para o aspecto da mulher, para a gente ter pausa em função da rotina, que às vezes a gente tem 2, 3, 4 jornadas, como que a gente trabalha isso da melhor forma? Então, a Ambev, a gente, enquanto estratégia, é fornecer uma estrutura para isso e é uma discussão, um modelo, é como se a gente estivesse fomentando um movimento. Quanto mais diversa for uma empresa, quanto mais inclusiva for uma empresa, uma retenção de talentos vai ser cada vez maior e vai poder contar com uma mente cada vez mais que pense nas diferentes dimensões. E quanto melhor você acessa essas diferentes dimensões, melhor você toma a decisão, melhor você prevê os riscos. Então é mais retorno para as companhias. E saúde mental, num evento como esse aqui na ONU, para mim é fundamental. Primeiro, porque eu olho para o aspecto individual. Enquanto mulher negra, a gente tem tantos aspectos de pressão na rotina, seja para o trabalho, quanto que você tem que estar pronta para uma resposta, tem que estar pronta para uma reunião. Se você é mãe, você tem que estar pronta para a maternidade, você tem que ter perfeições e ser modelo para tanta coisa. Para outras mulheres em que a gente foi incentivada, né, num processo muito de... como
que é a palavra? Quando a gente não é cordial com a outra pessoa, a gente fica muito numa rivalidade. O quanto que a gente para de somar. Então, discutir sobre isso é fundamental para a nossa própria existência. No ano passado, o Pacto Global da ONU no Brasil lançou a Ambição 2030, que é a nossa principal iniciativa para chamar as empresas para avançar na agenda do desenvolvimento sustentável. Metade dos movimentos que nós lançamos são de direitos humanos, e 2 deles ligados diretamente ao que está sendo discutido aqui. Um ligado a gênero, que é o movimento Elas Lideram, pretendemos colocar mais 11 mil mulheres em posição de alta liderança, e o movimento Raça é Prioridade, ligado a um tema tão caro para o Brasil, onde a gente pretende colocar 50% das pessoas em posição de liderança, pessoas negras. Então são 2 temas chaves para a gente avançar nessa agenda aqui. A gente tem uma iniciativa que é o He for She, né? Ou seja, ele por ela, e outras iniciativas também voltadas ao público masculino para a causa de gênero, né? Isso é de essencial importância, né? Porque, gente, a gente tem que lembrar que hoje quem tem o controle, seja de empresa, seja de governo, seja do que for, é homem branco de meia idade. Então, assim, não dá para a gente ter as nossas iniciativas sem trazer esse público para dentro. E não é, obviamente, querer perpetuar um patriarcado, né? A gente não quer trazer os homens brancos para dentro da discussão para que eles, então, sejam benevolentes com a situação, né? Na verdade, aqui o que a gente espera é quebrar vieses inconscientes. Então, a equidade de gênero, né, e como eu falei também, a equidade racial, importa para todo mundo porque é o que vai fazer a sociedade melhor. A gente não vai nunca ter uma sociedade justa e onde a gente queira viver em que metade da população ou mais, né? Porque é importante ressaltar que quando a gente está falando de gênero, a gente também está falando de pessoas trans, a gente também está falando de pessoas homossexuais, né? Então, gênero também fala sobre isso. Ou seja, na verdade, gênero fala sobre praticamente toda a sociedade. Para homens, meninos, masculinidades mais saudáveis, a construção de relações mais positivas também. Então, ter uma sociedade com equidade de gênero é uma sociedade onde todo mundo se relaciona melhor, onde a gente distribui melhor a riqueza do planeta, da economia, e a gente tem mais justiça social. E uma sociedade com mais justiça social é uma sociedade menos violenta, é uma sociedade onde as pessoas, de fato, são mais felizes. Eu gosto muito dos exemplos que trabalham com políticas públicas, né? Eu acho que políticas afirmativas é que têm o poder de mudar o jogo. Não estou dizendo com isso que as empresas não tenham responsabilidade, nem a sociedade civil, né? Organizações como o Pacto fazem exatamente puxar as empresas para que a gente consiga movimentar ou acelerar os ODS, né? O movimento Ambição 2030 do Pacto tem esse objetivo. Mas eu acredito muito que questões como que a gente tem, por exemplo, no Brasil, que a gente tem um país desigual, a gente tem um país que é o 7º país mais desigual do planeta, que as questões de direitos para as mulheres ainda estão muito longe da gente chegar perto de uma condição de equidade. Eu acho que políticas públicas são muito fundamentais. Vou dar exemplos muito rápidos, né? Aqui nos Estados Unidos tem uma política de compras inclusivas, onde eles dão prioridade para grupos minorizados, não só de mulheres, mas eles dão prioridade para grupos minorizados para venderem para grandes empresas ou até para o Estado. Por que isso é importante? A mulher precisa fazer dinheiro, precisa botar dinheiro na mesa, precisa sustentar a sua família e ter um espaço onde ela possa vender o produto ou o serviço dela, isso é bem importante. Então essa é uma política pública que a gente pode fazer e o que a gente faz lá na rede, no Instituto, é ajudar a empurrar essas políticas públicas.